Boa tarde, pessoal. Eu vim aqui então gravar uma aula, uma explicação para vocês da parte que a gente vai começar a estudar de química orgânica. Começando o assunto um pouquinho com vocês, eu sei que tá muito chato a gente estudar assim. Para mim também tá chato. É claro que a gente preferia estar na escola, estar com aula de laboratório, para eu poder mostrar para vocês. A gente faz uma aula experimental bacana sobre esse assunto, sobre os outros anteriores também, mas infelizmente a situação não permite. Eu vou tentar ser o mais clara possível na explicação, mas eu vou falar para vocês a mesma coisa que eu falei para a turminha dos segundos anos. Se tiverem alguma dúvida, entrem em contato comigo. Eu nunca me recusei a ajudar vocês no que vocês tiverem dúvida até as 7 horas da noite, até as 19. Depois disso, eu viro abóbora. Então, aí eu não falo com vocês. Pode ser no final de semana, eu não me importo. Vocês não têm só a terça-feira para falar comigo. Vocês têm todos os dias da semana, todos mesmo. E entrem em contato pelo e-mail ou pelo Messenger. Quem escreveu para mim pelo Classroom, eu demorei uma semana para responder, porque foi quando eu fui corrigir a atividade. Porque eu não tenho disponível o computador para mim o tempo todo. Meus filhos estão usando para estudar. Então aqui na minha casa também tá bem complicada essa questão do computador, igualzinho na casa de vocês. Porque eu tenho 2 filhos e o marido em casa trabalhando. Então, eu também tenho esse problema, por isso eu compreendo quando vocês escrevem para mim e falam: professora, tive um problema na internet. A gente tem mesmo, se a gente deixou para a última hora, acaba tendo um problema mesmo. Então, se vocês tiverem algum problema, entre em contato comigo. Gente, a gente dá um jeito, a gente se vira, tá bom? O que não pode é deixar de fazer atividade, é deixar de estudar o mínimo que a gente consegue, não é? Nesse momento tão complicado. Então vamos lá, eu vou tentar me fazer bem clara. Essa parte da química orgânica, ela tem muitos detalhes e aí vocês vão ter que prestar bastante atenção, porque eu vou precisar virar a folha do caderno. Eu vou organizar primeiro essa tabela aqui que eu já deixei demarcada e depois eu vou virar e vou fazer os exemplos, ok? Os vídeos eu preciso fazer com no máximo 10 minutos. Senão aqui o meu celular desliga, eu não sei se o de todo mundo é assim, ele fala que já deu o tempo do vídeo. Então provavelmente eu vou fazer em 2 vídeos todas as explicações que eu fizer para vocês. Vamos ver quanto tempo aí a gente precisa. Combinado? Então vamos lá. O carbono, ele é o elemento determinante dos compostos que são estudados na química orgânica. E esses compostos, eles são tão abundantes na natureza ou artificialmente, que são todos os derivados dos vegetais, todos os derivados do carbono, todos os medicamentos naturais artificiais, todos os plásticos, tudo isso é derivado de carbono. A quantidade de substâncias é infinita. Por isso que a química orgânica teve que organizar um estudo só desse composto, que são os derivados do carbono. Então, o carbono é muito importante para a química. A gente estudou que o carbono faz 4 ligações. Isso não pode esquecer. Por que ele faz 4 ligações? O número atômico dele é 6. 6 é o número atômico. Número atômico. Então, eu tenho 2 e 4 a distribuição dele. Todo mundo lembra que 8 é o número de elétrons para o elemento ter estabilidade, para o átomo ter estabilidade. Então, ele precisa receber 4 elétrons. E ele faz ligação covalente. Aquela ligação que circula e que a gente já vai de cara para a fórmula estrutural, que é a do traço. Então, eu coloquei aqui a primeira família que a gente vai estudar, que são os hidrocarbonetos. Já estudando os compostos, já passando aquela parte de classificação do carbono e classificação da cadeia carbônica, que era aberta, fechada, normal, ramificada, lembram?
saturado ou insaturado, homogênea ou heterogênea. Então, eu já coloquei aqui um primeiro exemplo CH4. Então, observem. Hidrocarboneto, hidrogênio, carboneto, carbono. São compostos que apresentam apenas carbono e hidrogênio na sua composição. Então, é isso. Aí, eu vou colocar esse composto aqui, CH4. Como é a estrutura dele no formato de tetraedro? Vocês se lembram? Um hidrogênio para cá, um para cá, um para cá e um para cá. Essa maneira aqui de representar é a fórmula molecular e essa maneira aqui de representar é a fórmula estrutural. Lembraram? Eu coloquei também o exemplo C2H6, que vai ficar assim. Deixa eu afastar um pouquinho. É aqui. 1, 2, 3. E aqui. 1, 2, 3. Sempre procurando fazer as ligações do mesmo tamanho. E os elementos do mesmo tamanho. Tem aluno que coloca, como eu falo muito que o carbono é o mais importante, então o aluno coloca o carbono enorme e o hidrogênio pequenininho. Não deve, todos eles devem ter o mesmo tamanho, tá bom? E aqui C2H4, então eu tenho 2 carbonos e 4 hidrogênios, que eu vou colocar 2 em cada. Mas aí não deu certo. Por quê? Eu tenho, esse aqui eu entortei um pouco, eu tô fazendo a caneta para vocês visualizarem bem. A lápis, vocês conseguem equilibrar melhor a estrutura. Cada carbono tem que fazer 4 ligações. Esse carbono aqui fez 3, 1, 2, 3. Esse aqui fez 3, 1, 2, 3. Os anteriores, todos tinham feito 4. 1, 2, 3, 4. E esse aqui, 1, 2, 3, 4. E agora, pode ficar assim? Não. O que eu faço? Eu dobro ligação. Eu posso fazer dupla, no máximo tripla ligação, lembram? Então, aí cada carbono fica com 4 ligações, porque tem que ficar com 4, ok? Nós temos estruturas fechadas, que são as cíclicas. Isso a gente tem já no caderno. Eu gostaria que vocês copiassem essa matéria no caderno, para vocês vai facilitar na hora de fazer o exercício, na hora de pesquisar. Porque não dá para assistir o vídeo e fazer o formulário, assistir o vídeo e fazer o formulário. Então, é melhor vocês terem no caderno, ok? Bom, o que é nomenclatura? Nomenclatura são as regras que nós seguimos para dar o nome. Por exemplo, quando uma pessoa ganha o bebê, existem regras para você dar o nome. Quais são as regras? Primeira, nome próprio. Segundo, nome da mãe, sobrenome da mãe. Terceiro, sobrenome do pai. Só que tem exceção, não tem? Tem pessoas que têm só o sobrenome da mãe, tem pessoas que têm só o sobrenome do pai, tem pessoas que têm júnior, neto e afim. Tem exceção, mas a regra é nome próprio, sobrenome da mãe e sobrenome do pai. Essa é a regra no nosso país. Isso é uma nomenclatura. Então, como que é a nomenclatura dos compostos orgânicos dos hidrocarbonetos? Começando por eles, né? Porque vai ser para todos os compostos muito parecida. O nome vai ter 3 pedaços, tá bom? O primeiro pedaço, quantos carbonos ele tem? Isso aqui é um mais. Depois, o tipo de ligação que ele tem, tudo isso eu vou completar essa tabela. E depois, a família que nós estamos estudando. Então, vamos lá. Prestem bastante atenção nas letras que eu vou falar para vocês escreverem corretamente, porque tem aluno que escreve troca consoante e aí não dá nada certo. Eu coloquei o número de carbonos de 1 até 10. Não tem mais do que isso, professora? Óbvio que tem, claro que tem. Só que depois disso fica tão complexo, tão grande a estrutura que a indústria, a química, criam um nome comercial, um nome usual, ok? A gente não segue essa regra aqui. Depois eu vou comentando com vocês. Um carbono, o começo do nome é met. 2 carbonos, o começo do nome é et.
3 carbonos, o começo do nome é prop. 4 carbonos, but. Meu Deus do céu, tá ficando cada vez pior. Eu não sei quem foi o químico que criou essa nomenclatura, mas essa é uma regra que a gente estuda e segue em muitos países. Então, met, et, prop, but. Até aqui, nada faz sentido com nada, e é isso mesmo. A partir de 5, a gente vai ver uma semelhança com o que a gente já conhece. Não é pentacampeão o que ganha 5 vezes? Só que você não coloca vogal. Então é pent. 6 é ex. 7 é ept. 8 é oct. 9 é non. E 10 é dec. O tipo de ligação que eu tenho simples ligação, tenho dupla ligação e tenho tripla ligação. Quando for simples ligação, você vai colocar a letra A, a vogal. Dupla ligação, a letra E. E tripla ligação, a letra I. Para fluir melhor o nome, tanto na escrita como na leitura, a gente vai acrescentar uma letra N aqui junto das vogais. E quando a gente for escrever o nome, vocês vão reconhecer bem isso e vão compreender por quê. Quando nós estamos estudando hidrocarbonetos, todos os compostos que forem hidrocarbonetos vão terminar com a vogal O. Esse vai ser o nome, a vogal O. Então, essa é a tabela da nomenclatura dos hidrocarbonetos. Vocês precisam copiar ela inteira na mesma folha. Deem destaque no caderno para vocês encontrarem toda vez que vocês forem procurar para dar o nome do composto. E façam assim. Eu vou dividir o vídeo, passaram 12 minutos, porque vai ficar muito grande para carregar, para eu colocar os exemplos no próximo. Tá ok?